Fala galera, tudo bem com vocês? Muito boa noite. Hoje eu vou dar uma dica bem interessante aqui para vocês, que muita gente tem dúvida como medir a queda. E um método que eu utilizo, é claro, ele não é tão preciso, tá? Ele tem um erro de mais ou menos 5%, mas para altas quedas, para quedas acima de 15 metros é muito interessante, tá? Até quedas de 7 metros, onde você tem uma distância de tubulação acima de 50 metros de comprimento, eu acho muito válido porque é fácil de fazer, tá? Bom, a dica inicial é utilizar um GPS, os GPS de mão, né, seja celular ou seja esse aqui, por exemplo, que é um Garmin, ele é um pouquinho mais preciso. Eles têm uma precisão no local, uma precisão rápida, de mais ou menos 5 metros, de um raio de 5 metros, tá? Então tu imagina, num mapa tão grande ou numa distância de 500 metros, você ter um erro de 5 metros não é lá muita coisa. Então é bem bacana, tá? O que o pessoal erra muito em utilizar os GPS é que eles tentam utilizar as informações de elevação diretamente no GPS, ou seja, do celular, ou seja, mesmo o próprio Garmin. Se você utilizar a informação que diz aqui de elevação, vai ter erro, tá? Ele não é preciso, essa informação que está aqui de elevação, ela não é precisa. Você vai precisar de um mapa que tem uma precisão de elevação mais interessante, que é o caso do Google Earth. No Google Earth, eu consigo uma precisão de elevação muito melhor, tá? Isso aqui é via satélite, ele escaneia, né, o globo com as suas elevações e ele tem uma certa precisão que é interessante para a gente ter uma prévia, né, da queda. Então veja, eu vou dar um exemplo aqui. Eu fui lá hoje, tá, nesse potencial, coletei os dados, ou seja, eu fui nesse local lá embaixo na casa de máquinas, fui lá com o meu GPS, tá? Poderia ser o mesmo GPS do celular também, aquele GPS UTM, que é o que eu indico, e pego as coordenadas daquele ponto. Tá? Então eu vou lá no local, pego as coordenadas do ponto da onde eu acho que deve ser a casa de máquinas, que é no ponto de baixo. Então é esse caso aqui, ó, ponto da casa de máquinas. Depois eu vou lá no ponto mais alto, dentro da propriedade, né? Vou lá em cima e tiro uma outra coordenada lá, que nesse caso aqui eu chamei de reservatório 2, tá? Que é no ponto mais alto do córrego, né? Aonde vai ser feito a coleta da água, a captação da água. Ali está escrito reservatório, mas é onde vai captar a água. E aí você traça mais ou menos uma reta, né? Utilizando uma ferramenta aqui chamada caminho, que é essa daqui. Você traça uma reta e você tem o comprimento, tá? Através de uma outra ferramenta que é o perfil de elevação. Você vem aqui, né, no caminho que você fez, eu chamei de conduto forçado, e vem aqui em mostrar perfil de elevação. E aí ele vai mostrar esse gráfico aqui, tá certo? Esse gráfico aqui com o perfil de elevação. Então ele está me dizendo aqui, ó, que lá de cima, tá? Ó, lá de cima, fazendo todo esse percurso aqui, ó, vou fazer com a flechinha para vocês visualizar, até a casa de máquinas, nós teremos 445 metros de distância, tá? Então ele marca aqui a distância, o comprimento, esse vai ser o comprimento da tubulação. E logo ao lado ele mostra o ganho e a perca de elevação. Nesse caso aqui, como não teve subida, ele marcou 0 ganho de elevação e menos 111 de perca de elevação, tá? Ou seja, nós temos aqui 111 metros de caída, 111 metros de queda, nesse caso aqui. Então, o que eu quero dizer para vocês é, se você pegar uma ferramenta, um GPS, igual esse aqui, o Garmin ou do celular, você não vai conseguir uma precisão boa ali no equipamento, mas você vai conseguir uma precisão interessante do ponto aonde vai ser instalado, né, do ponto que você está no local. E aí você vem no mapa, que tem uma precisão boa na questão de elevação, e pega a informação da elevação aqui no mapa, tá certo? E aí você vai ter uma precisão legal. Eu utilizo isso sempre, tá, galera? E ele erra por muito pouco, tá? Tipo assim, a queda de 220 metros, que eu tenho o vídeo no YouTube, deu 209 aqui no ganho e perca de elevação. Ou seja, um erro ali de 5% mais ou menos. Então eu acho isso muito válido, tá? Muito válido, por mais que tenha pessoas que falam, GPS não tem precisão. Mas se você utilizar ele dessa forma, você consegue uma boa precisão. Isso por experiência própria, a gente já utilizou muito e é mais ou menos esse o erro, 5%. E às vezes o erro é positivo, dá um pouco mais de queda do que a gente espera. Então é interessante, esse erro tem que estar dentro do cálculo, né? É muito melhor do que eu ir lá no meio do mato e pegar uma mangueira de nível e bater metro a metro aqui, não faz nem sentido fazer isso, né? É melhor eu trabalhar nos meus cálculos considerando esses 5% de perca ou de ganho, né? Isso não vai influenciar muito na máquina. Né? Vai influenciar se, por exemplo, aqui desse 100, chegasse lá, tivesse 50 metros. Aí, pô, a gente tá falando da metade, então faz muita diferença. Agora 5 metros de diferença em 100,
aí não faz tanta diferença assim, tá? É isso, queria passar essa visão aqui para vocês, para utilizar GPS comuns, né? Tipo o Garmin, até esse Garmin Trek, se você ficar bastante tempo no local parado, ele consegue uma precisão ainda melhor, de mais ou menos 1 metro. E o do celular consegue até de 5 metros de precisão no local, não na queda, no local. Então você vem, plota esses dados no Google Earth e tem informações ali interessantes para ajudar. Beleza, galera? Eu tenho um vídeo no YouTube que eu ensino melhor fazer isso aqui com o aplicativo de celular, mas só para reforçar. Valeu!